Graças, paz, abençoados. Glória a Deus. Bendito o Deus de toda glória, todo poder, todo louvor, a exaltação e o domínio nos céus, na terra e debaixo da terra pertence ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso. Sou seu irmão Van, aqui direto de Cabedelo, na Paraíba, Nordeste brasileiro. Quero agradecer a todos os inscritos no canal, a você que me assiste, mesmo não sendo ainda inscrito, mas você acompanha esses estudos e tem se identificado com os temas, com os assuntos, com a doutrina que eu vos apresento. Então, bem-vindo, sempre bem-vindo, sua participação, seus comentários para a glória do Cristo eterno. Eu quero agora, a partir de agora, estou concluindo esse estudo sobre se o sacrifício de Cristo foi para salvar toda a humanidade. E eu estou provando, dentro das Escrituras, que não foi. Jesus morreu e ressuscitou para salvar o seu povo, os seus escolhidos. Irmãos, é interessante, né, apenas salientar aqui um questionamento. É interessante como pessoas olham para o texto, leem o texto, várias vezes e não conseguem captar, porque estão doutrinados, treinados, já foram passados, né, por várias doutrinas, o mesmo pensamento, e eles não conseguem tirar do texto aquilo que o texto diz. Porque aprenderam com o pastor, aprenderam na religião tal, aprenderam na religião evangélica, nas testemunhas de Jeová, aprenderam também na do sétimo dia e agora aprenderam também na escatologia consumada. O que eu quero dizer com isso? Nada contra, meus irmãos, da escatologia consumada, mas se você não tiver cuidado, você vai entrar, né, em certos campos teológicos que distancia você da Escritura ou das Escrituras. Mas, por exemplo, um abençoado escreveu aí e disse assim: irmão Van, como pode? Né? Jesus morreu sim para salvar todo mundo. Que Deus é esse? Né? Que faz acepção de pessoas, que salva um e outros não. E eu li: abençoado, você não leu no texto? Olha só para você ter uma ideia, o nível de conhecimento, de capacidade que as pessoas não têm de ver o texto e extrair do texto, porque já desceu ao coração as doutrinas, né, que eles aprenderam nas religiões. Um exemplo, 1 Pedro 2,7. Veja o que é que o texto diz. Por isso, a Escritura diz: ponham em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será desapontado. 7. O 7 diz, assim, essa pedra está falando de Cristo, que veio para os judeus não receberam esta pedra, que é Cristo, né? Aí Jesus diz: quem nela crê, mas depois você vai perceber os que vão crer, os que não irão crer também. Ou seja, os que vão crer, os eleitos, só os eleitos predestinados a crer, estes irão crer. Presta bem atenção como esse abençoado escreveu. Eu disse: meu amado, não tem o que fazer. Ou você crê no que está escrito, ou você vai continuar defendendo uma doutrina, né, totalmente distorcida. Olha, assim, o versículo 7, assim para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, olha só, os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a pedra angular. Para os descrentes, quem são esses que nunca irão crer? Presta bem atenção nesta revelação aqui.
É forte, mas é uma verdade. Os descrentes nasceram para não crer, nasceram para a perdição, nasceram para ser descrentes. Esse grupo aqui, olha o 8. E como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra. Por que eles tropeçam na palavra? Por serem desobedientes. E por que não vão nunca obedecer ao Evangelho da graça de Cristo Jesus? Mas, para isso, também foram destinados. Meu querido e amado irmão, foram destinados não por Satanás, nem pelos demônios, né? Nem pela igreja, não. Nem a sua carne ativada destinou eles para isso, não. Mas eles foram destinados pelo próprio Deus, Foi Yahvé, foi o próprio Deus que os destinou, que predestinou, né? Que preparou estes vasos de antemão, antes da fundação do mundo, para não crerem no Evangelho de Cristo e que sejam curados, salvos, libertos. Então, Deus destinou este povo aqui. Agora, se você aprendeu diferente e não quer aceitar o texto bíblico, aí é outra questão. Porque veja o 9. Mas vós sois o quê? Geração eleita. Quem elegeu? Quem predestinou para ser uma geração eleita? O próprio Deus. Sacerdócio real, nação santa, todos os escolhidos, todos os eleitos, todos os predestinados, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, os eleitos, os predestinados, os escolhidos, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vos chamou, nação eleita, nasceram para crer, já nasceram com sua mente, o seu espírito preparado para quando ouvirem a mensagem do Evangelho da Graça, crerem e fossem salvos. Então veja, olha a diferença. Vós, os eleitos, os predestinados, nasceram para ser geração eleita. Aí quando você volta para o 8, aí diz, por serem desobedientes. Quem não são os eleitos para a geração eleita? Os desobedientes. E por que foram desobedientes? Porque Deus destinou para este fim. Foram destinados para desobedecer, para não aceitar, né, a mensagem do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Amém? Era este ponto que eu queria passar, né, e dizer aos meus amados irmãos, creiam mais nas Escrituras. Parem de dar crédito a certas doutrinas estranhas em qualquer religião e dentro da graça, embora que você não aceite, eu não vou me inscrever no canal, não tem problema, eu estou aqui para anunciar, para falar, para revelar e para mostrar a verdade. Acreditem ou não, gostem ou não, mas está aqui, foram destinados por Deus para a perdição eterna. Agora, outro questionamento dentro de um pregador ou alguns outros pregadores, né, da graça. Por exemplo, dizem assim, irmão Van, calma aí, eles foram destinados até o ano 70. Depois do ano 70, todo espírito vai nascer perfeito. Depois do ano 70, é o que pregam alguns pregadores da graça. Todo espírito, toda alma, todo ser, alma não, porque eles não creem na alma, né, como eu. Mas todo espírito, toda pessoa, toda criatura será salva de todas as gerações. A partir do ano 70, é o que ensino, e eu vou mostrar que não, a partir do ano 70,
Todos serão salvos. Vamos colocar assim, todos serão salvos. Toda criatura, todo espírito já nasceu perfeito. Vamos lá, vamos ver se isso é verdade, se isso tem apoio nas Escrituras. Porque, irmão, o nosso livro, mesmo sendo histórico, o nosso livro de regra e doutrina é a Bíblia. São as Escrituras. Eu não posso pegar um livro, exemplo, de Martinho Lutero e dizer que ele está certo e a Bíblia está errada. Eu não posso pegar um livro extra-bíblico e dizer, ó, aqui, ó, a doutrina da alma ou a doutrina dos anjos. Anjos não existem, um exemplo. Anjos não existem, porque São Bartolomeu, São Cristóvão, o santo da paróquia disse que não existe. Você está entendendo? Então eu não posso fazer isso, eu não posso pensar dessa forma, eu não posso tomar essa decisão diante das Escrituras. Por quê? Porque o livro que eu tenho que formar as doutrinas, tem que sair, as doutrinas, elas são extraídas da Bíblia. Tem que estar nas Escrituras. Fora dela, meu irmão, é tudo confusão, é tudo heresia, ok? Então, se tiver alguém que fez uns livros, umas doutrinas estranhas e não bate com as Escrituras, chama-se heresia, beleza? Seja qual for a denominação, é uma heresia. Agora, então, ele diz, todo espírito, depois de 70, depois da consumação, depois da vinda de Jesus, do juízo final, já nasce perfeito. Vamos ver aqui. Aí ele diz, né, eu formulei esta pergunta, irmão Van, isso foi até a consumação, isso aqui, ó, os perdidos foi até a consumação, né, em 70. Depois de 70, todo espírito nasce salvo perfeito. Vamos a Apocalipse capítulo 21, vamos ler aqui alguns versículos. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 7, né, que diz: Então vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já foram e o mar já não existe. Então aqui a nova aliança, novo pacto, o reino milenar de Cristo Jesus. Isso é uma figura de linguagem dizendo que a nova era já chegou e a velha aliança, o velho pacto, a velha dispensação acabou. Ou seja, o regime de lei acabou em 70. De 70 em diante, um novo céu, um novo governo, né? O novo reino, uma nova morada, né? Um novo governo de Cristo no seu reino eterno. Tudo isto aqui significa isto. E não passa disso. Não é céu literal, nuvens, estrelas, galáxias, sol, lua, não. Não é a terra física. Então, primeiro céu, primeira terra, não. Porque, veja, primeiro céu e olha a linguagem. Isso aqui é uma linguagem de judeu para judeus. Nós não entendemos, né? Passamos séculos para entender, porque não foi escrito para nós e nem para o nosso século. Foi escrito para eles e para a igreja do primeiro século. E tudo isso antes de 70. Então, novo céu e nova terra, o 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para seu noivo. 3. O 3 diz, e ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Olha só. 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Não haverá mais morte no novo céu e na nova terra, porque o corpo agora será um corpo glorioso, espiritual, incorruptível.
né? Quem já partiu, quem está partindo, os eleitos já toma este corpo, já tem este corpo, nem pranto, né? Nem lamento, nem dor, né? Não está falando aqui de corpo físico, do que sentíamos, do que ele sentia, né? Aqui neste corpo, ou seja, neste mundo. Partiu para lá, acaba tudo isso, porque as primeiras coisas já passaram. Os cinco. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Nova todas as coisas, novo céu, nova terra, uma nova criação no homem interior, no seu espírito, e não mais nesta carne. 6. Disse-me ainda: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede darei de beber, de graça da fonte da água da vida. O 7 diz: aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, aqui é o seguinte, Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Então, aconteceu com os irmãos do primeiro século. E esta promessa foi feita para os irmãos do primeiro século, né? Que iriam ser arrebatados, né? Seus espíritos iriam ser tomados do Hades, lugar dos mortos, aonde ficavam os espíritos, né? Vamos dizer assim, descansando ou aguardando o grande dia do arrebatamento, onde eles seriam tirados do Hades e levados para o reino eterno. As regiões celestiais já estão com seus espíritos aperfeiçoados, glorificados, eterno, né? Imortal, impecável, né? Seu espírito. Agora, um corpo espiritual. Então, aconteceu exatamente isso com os irmãos do primeiro século. Haverá pessoas que não entrarão na cidade santa. É isto aqui, ó. Nesta cidade santa, né? Haverá pessoas agora, a partir que quando ela foi estabelecida, né? O reino espiritual desceu sobre a cidade de Jerusalém, ela é espiritual. O homem natural não consegue ver, não consegue tocar, não consegue entrar, porque ele ainda está neste corpo, como disse Paulo, né? Que ele desejava partir e entrar na cidade, né, e habitar com o Senhor, que isto seria para ele muito melhor. Então, esta partida só por intermédio do tombamento deste corpo, né, e a entrada do reino espiritual com o homem interior, perfeito para morar na cidade celestial. Agora, nesta cidade aqui, não entrará coisas que possa contaminar. Agora, olha o 8. Isto aqui continua nos dias de hoje. Mas, quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, os que morreram depois de 70, os que estavam com seu nome escrito no livro da vida, os eleitos, partiram para a cidade santa, para o reino eterno de Cristo Jesus. Os não eleitos, a parte deles sempre será isso aqui, ó, no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, aí, meu irmão, foi determinado para todo sempre. Eleitos, cidade santa. Não eleitos para a vida eterna em Cristo Jesus, vai para este lugar aqui. E ponto final. Nem todos foram aperfeiçoados. Por quê? Porque, olha, lê o texto. Olha o que o texto está dizendo. Mas quanto aos covardes, olha o grupo de pessoas, a massa da população mundial, que ainda permaneceram e permanecem depois de 70, permanece nesse estado ainda. Ou seja, num corpo, né, de abomináveis, incrédulos, adultos, feiticeiros, homicídios, idólatras, mentirosos. Permanece até os dias de hoje.
Outra observação. A cidade santa, ou o reino de Deus, não é físico. Não é físico. Por isso que este corpo não pode ser ressuscitado. Então, ele não é físico. Por quê? É uma cidade, certo? É um reino espiritual. Apocalipse capítulo 2. Olha o capítulo 2 e o versículo 9. Versículo 9 diz... 21. Deixa eu ver aqui rapidamente. Capítulo 21, versículo 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como um noivo, preparada para o seu noivo. Ou seja, a cidade santa, Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é de cima, é do céu, ela é espiritual. Ou seja, aquelas abominações do versículo 8, nenhuma carne poderá entrar neste reino, porque é abominável, ela não pode contaminar. Então, nós que estamos na carne, não podemos entrar, não podemos provar, não podemos ver este reino hoje, nos dias de hoje, depois de 70. Agora, ao tombarmos, ao cair esta carne, quando morre um predestinado, um eleito, aí ele entra na cidade santa, ele terá acesso direto a esta moradia aqui. Ele vai morar, residir nesta cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela é espiritual. Versículo 9, olha o versículo 9 que diz: então, um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias das 7 últimas pragas veio e me falou: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele disse a João: vem, João. Será que João entrou nesta cidade de corpo, de carne, sangue e ossos? Será que João, como dizem, né, como querem, né, os teólogos em afirmar que Jesus está no céu espiritual, né, de carne e osso? Isto não é uma doutrina de homem, isto não é uma invenção teológica, isso só pode partir da teologia. Mas hoje, depois de 70, Jesus tomou a sua forma espiritual. Jesus, depois de 70, passou a ser o que ele era antes da encarnação. Ele passou a ser o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O Senhor, Paulo se refere a Jesus, o Senhor é o Espírito. Então, Jesus está no céu em espírito, na sua essência. Antes da encarnação, ele assumiu de volta, né, o seu corpo espiritual. Então, esta cidade aqui, né, ela é espiritual. Olha o versículo 10, que diz, versículo 10, olha só, perceba que João estava na ilha de Patmos recebendo as revelações e ouvindo, né, o que iria acontecer no tempo de João, meses antes da grande tribulação, até o ano 70, quando estourou a grande tribulação. Então, João estava lá. Quando o anjo disse: vem para cá, mostrar-te-ei as últimas revelações, né, a noiva do Cordeiro, né, a cidade santa. Veja se João entrou na cidade santa de osso e carne. Veja aqui, olha o que diz o texto. Ele me levou em espírito. Na cidade santa só entra os eleitos, os predestinados que tiveram, né, os seus espíritos aperfeiçoado. Carne e sangue, disse Paulo, não pode herdar este reino aqui, ó,
Ele me levou em espírito a um monte grande e alto e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ou seja, não entra, né? Jesus não entrou, não está, né, de carne e osso, né, e sangue no céu, como querem, né, os religiosos. Não. João, para entrar, ele teve que ir em espírito, ok? João, olha só, João capítulo 18, olha o que é que diz, veja como é verdade que é a cidade, que o reino, ela é o reino espiritual. João, capítulo 18, versículo de número 30, perceba que João foi em espírito, versículo 30, que diz, eles responderam, se ele não fosse malfeitor, não entregaríamos a ti. João 18, deixa eu ver aqui, João 18, 30. Vê Lucas, eu errei o versículo, mas vamos para Lucas agora vai. Capítulo 17, Lucas capítulo 17, versículo de número 20, que diz, interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem. O reino de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, não vem com aparência exterior. 21. Nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Romanos 14, então o reino de Deus não tem aparência física, ele não é físico, é espiritual. Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus, você não pode entrar lá, não terá pão, não terá bolacha, não terá macaxeira, não terá batata, não terá inhame, não, nada disso. Porque o reino de Deus, que está em nós, já vivemos o reino de Deus, porque o próprio Rei está em nós, Cristo, que representa o reino, e quando partirmos em espírito, iremos residir, morar. A nossa morada será eterna na Nova Jerusalém, no reino eterno de Cristo Jesus. Amém? Então, em espírito, não vão herdar a vida eterna ou o reino de Cristo Jesus. Olha só, depois de 70, em 70 dividiu, certo? Deus, na sua eleição antes da fundação do mundo, que é a graça, já definiu quem vai para o reino e quem vai para o lago de fogo, ou a segunda morte. Beleza? Vamos ver isso aqui, para a gente fechar esse assunto. Apocalipse 22, 14. Vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 e 15. Diz, bem-aventurados os que lavam suas roupas para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa, na Nova Jerusalém, no reino eterno, que é a mesma coisa no reino eterno de Cristo Jesus, pelas portas. O 15, ficarão de fora, na carne, né? Os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Esses não irão entrar nunca no reino de Deus, de Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 21 e o versículo 27. Aqui, ó. Nela, no reino eterno, na Nova Jerusalém, na cidade santa, não entrará coisa alguma impura na carne, nem o que pratica abominações ou mentiras, mas somente os inscritos. Presta atenção aqui nesta revelação. É forte. Para não estar dizendo, mas todo mundo vai herdar a vida eterna.
toda criatura é filho de Deus. É não. Todos os seres que nasceram depois de 70, os seus espíritos foram aperfeiçoados? Todos? Não. A resposta é não. Só entrarão no reino eterno, só farão parte da vida eterna, só terão os seus espíritos aperfeiçoados. Esses daqui, ó, presta atenção para a gente fechar. Nela não entrará, isso vale para os dias de hoje, nela não entrará coisa alguma impura, nem os que praticam abominações ou mentira, mas, a condição, mas somente todos, não, somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ponto final, prego batido, ponto virada, ponta virada. Não, irmão, não tem como acrescentar. Não é o meu querer, não é o meu desejo, é o que diz as Escrituras. Só vão entrar no reino, só vão participar do reino, só vão herdar o reino eterno, a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, somente todo aquele que teve o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Os demais, lago de fogo, a segunda morte, e não tem meia conversa, meia verdade, nem acrescentar, nem diminuir, e nem o ache. Eu acho que não. Você não pode afirmar que depois de 70, todo espírito vai ser salvo ou foi aperfeiçoado. Não, pelo contrário, a Bíblia diz o contrário. Os espíritos que foram aperfeiçoados, né, na cruz, né, e depois de 70, dizer que todos vão herdar a vida eterna, isto é engano, isto não é verdade. Segundo as Escrituras, só vão herdar a vida eterna todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. E não tem conversa fiada. É melhor seguir, acreditar no que diz a Escritura. Próximo estudo, meu irmão. Estou fechando isso aqui. Aqui, ó. Quem é o povo de Deus? Quem são os eleitos? Para a gente fechar. Quem é o povo de Deus, na verdade? Quem são aqueles que vão herdar a vida eterna? Quem são aqueles que tiveram seus espíritos aperfeiçoados? Quem? Aí você vai dizer assim, os gentios? Os judeus? Só os judeus? Só os gentios? Não, nem judeu, nem gentio. Quem então? Próximo estudo. Perca não. Deixa teu like aí, se inscreva no canal, dá uma força ao teu amigo, né, irmão Van, do canal Metanoia da Graça. Olha para cá, só vão ser os que vão herdar a vida eterna. Só tiveram seus espíritos aperfeiçoados, todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Amém? Paz do Cristo eterno.